Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem no plenário e também em suas casas, bom dia. Na semana passada, eu estive conversando com o secretário Paulo Morales, ainda da Secretaria de Serviços Urbanos e Obras, que ainda funcionam em conjunto, e também responsável pelo programa da Cidade Bem Cuidada, para tratar de assunto referente a resíduos sólidos. Desde o tempo em que fui secretário da Qualidade Ambiental e que, na sucessão, então, quando saí da secretaria, hoje o secretário Paulo Morales assumiu, nós tínhamos uma preocupação muito grande com o recolhimento, enfim, com a destinação dos resíduos sólidos. E já naquela época, quando o Plano Nacional de Resíduos Sólidos estava em obrigação de ser implementado, né, e o foi, inclusive o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, a preocupação era de que, cada vez mais, tanto o poder público, com a sua responsabilidade, quanto todo o resto da comunidade, produtores, importadores, comerciantes e também os consumidores, né, sejam responsabilizados pela destinação dos resíduos. E é um assunto que vem cada vez mais preocupando. E eu conversava com o secretário, porque nós já lá na época da SQA, tínhamos a preocupação na construção, na instituição de ecopontos para recebimento dos resíduos. Na época, enquanto eu era secretário ainda, foi implementada uma tratativa com a Reciclanip, que é uma instituição das empresas importadoras e produtoras de pneus, para recolhimento dos pneus inservíveis que haviam na cidade de Pelotas em número excessivamente grande. E de lá para cá, isso foi sendo implementado, nós fizemos várias ações, inclusive compartilhando com o Ministério Público também, para que aqueles pneus fossem retirados, o que é lógico que não acaba nunca, mas é necessário que se façam ações nesse sentido. E hoje, com a responsabilidade compartilhada, inclusive dos comerciantes e das indústrias, na verdade, as empresas precisam receber de volta aqueles produtos que vendem. E nós precisamos saber disso para que possamos também fazer a nossa parte. Da mesma forma, nos preocupamos no recolhimento dos resíduos da construção civil, fazendo algumas ações com o Sinduscom, com o SANEP, com comerciantes também, para que tivéssemos um ponto de recolhimento para facilitar o recolhimento dos resíduos. E agora vem tomando forma a construção de novos ou de ecopontos na cidade de Pelotas, para que a população possa dar destinação aos resíduos que produz. Então, estão sendo projetados, e já bem adiantado, 2 ecopontos, pelo menos, e possivelmente 5 em regiões diferentes da cidade, para que nós possamos fazer corretamente a destinação dos resíduos que utilizamos. Infelizmente, a nossa cultura, a cultura que vivemos, é a cultura do consumo, e cada vez mais o homem entende que vive melhor quanto mais consome, o que não é verdade. A capacidade do planeta em devolver recursos naturais, em produzir recursos naturais, está se esgotando. O homem tem consumido muito mais os recursos naturais do que o planeta tem capacidade de nos devolvê-los. E hoje
pesquisas demonstram que até 2050 serão necessários 2 terras para que o homem possa viver na velocidade que tem vivido o seu consumo. Para isso é preciso que nós nos conscientizemos também. Não basta o poder público fazer a sua parte, não basta que busquemos projetos, programas, enfim, que realizemos ações, se cada um de nós também não se conscientizar e não fazer a sua parte. Hoje se fala muito nos 3 R's como solução para a diminuição do consumo exagerado no planeta. Né? E os 3 R's que significam reduzir, reaproveitar ou reutilizar e reciclar. Antes dos 3 R's, até alguns doutrinadores, alguns autores, se manifestam no sentido que é preciso um R antes desses 3, que é repensar. Nós precisamos repensar a nossa forma de vida. Nós precisamos repensar como temos vivido. Reduzir significa deixar de desperdiçar. Nós, muitas vezes, compramos muito mais do que precisamos. Nós não reduzimos o consumo, desde o consumo de bens, né, objetos, enfim, até o consumo de bens, outros bens que não são palpáveis, como a energia, enfim, que nós não vemos, mas não apagamos, né, a luz quando saímos de casa, não apagamos os aparelhos eletrônicos, não fechamos a torneira enquanto escovamos os dentes, enfim, enquanto, né, fazemos a nossa higiene, e outras tantas medidas que são capazes de reduzir. Então, o primeiro é reduzir, comprar menos. Existem ensaios da FAO, o Organismo das Nações Unidas para a Alimentação, existem pesquisas que demonstram que o homem produz alimentos suficientes para toda a população, que não é suficiente porque é desperdiçado. No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas deixam de comer porque outros tantos desperdiçam os alimentos que adquirem. E é imenso o número do desperdício. Nós não somos capazes de reutilizar, nós não somos capazes de dar, né, de entregar o que não consumimos a outro, e, pelo contrário, acabamos produzindo lixo. E 30%, pelo menos, do alimento que nós compramos vai para o lixo indevidamente. E pior, misturado com outros resíduos que são capazes de serem reciclados. Então, primeiro nós precisamos reduzir, depois nós precisamos reutilizar. Né? É a velha receita de fazer croquete com o guisado que é, né, feito no almoço. Enfim, reutilizar os alimentos ou reutilizar para outras pessoas, doar para instituições, enfim, da mesma forma, os objetos que utilizamos. O último R é reciclar. Então, antes de entregar os resíduos também para entidades cooperativas, enfim, que hoje vivem também dos resíduos que são produzidos, nós precisamos reduzir e nós precisamos reaproveitar. Essa ação para a construção de ecopontos será importante juntamente com campanhas de educação para a ecologia, de educação para o meio ambiente. E não apenas a SQA, os serviços urbanos, mas também o SANEP estarão envolvidos com campanhas de educação ambiental que são também necessárias. Eu me recordo que também no tempo que estive na SQA, nós fizemos, juntamente com os técnicos e toda a equipe que estava naquela época na secretaria, um curso para pequenos empreendedores e microempresários, que não têm condições de estar atualizado com o que a legislação estabelece. E para o seu licenciamento, para que possam ter a sua atividade desenvolvida de acordo com a lei, muitas vezes não conhecem
né, o que a lei determina. E nós fizemos um curso em que se permutava as autuações, né, as multas que eram efetuadas pelo descumprimento da legislação, por curso de educação ambiental, onde os pequenos empresários e microempreendedores tinham conhecimento das normas, das ações, daquilo que era possível fazer para facilitar a sua atividade e para dar destinação correta aos resíduos que produziam. E isso é muito importante. Por isso, é de se saudar, né, esse projeto que já está em andamento e que em breve disponibilizará para a população pontos de recolhimento dos resíduos juntamente com educação ambiental para que nós possamos dar destinação correta aos resíduos que produzimos.